mas também para o tempo no mundo. Quem está chegando conosco aqui, Pedro, é o Américo Martins. A gente vai olhar para o que foi esse mês de janeiro de 2025. Janeiro mais quente da história. Lembrando que 2024 foi um ano também marcado pelo calor extremo. E aí, Américo, é esse calor histórico recorde, mesmo sob a influência do Laninha, que provoca um resfriamento. O que a gente tem já de alerta por parte da ciência diante desses dados? Pois é, Carol, nós estamos quebrando sucessivamente os recordes de calor. E isso deveria soar todos os alarmes nas principais capitais, nas principais instituições privadas do mundo, porque nós estamos entrando, pelos sinais científicos que estão sendo apresentados, num ponto em que provavelmente o mundo não vai se recuperar. O que nós estamos falando? Janeiro deste ano, esse mês que acabou na semana passada, foi mais uma vez o mês mais quente já registrado na história. O mês de janeiro mais quente já registrado na história. Lembrando que uma boa parte do mundo em janeiro está enfrentando o inverno, como aqui, por exemplo, no Reino Unido, na Europa, Canadá, Estados Unidos, uma boa parte do hemisfério norte enfrentando o inverno. Apesar disso, janeiro foi o mais quente já registrado. Pior do que isso, Carol, nos últimos 19 meses nós tivemos em 18 ocasiões, ou seja, 18 vezes seguidas em 19 meses, nós tivemos a temperatura média daquele mês ultrapassando aquela marca limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento em relação ao que era a temperatura média no período pré-industrial. O que isso significa? Esse é um limite que foi aprovado no Acordo de Paris, apresentado pelos cientistas como um limite que o mundo não deveria ultrapassar. O mundo não deveria se aquecer em temperaturas médias, sempre falando em temperaturas médias, a mais de 1,5 graus em relação àquelas temperaturas que eram registradas antes da Revolução Industrial, que é quando o mundo começou a queimar desesperadamente combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo. Só que nos últimos 19 meses, 18 deles registraram temperaturas que estavam acima dessa marca de 1,5 graus. Muita gente, Carol, diz que 1,5 graus não faz tanta diferença. Se você vai para a praia, por exemplo, 1,5 graus, a mais, a menos, não muda muito. Mas nós estamos falando da temperatura média do mundo. Se essa situação persistir dessa forma, nós vamos ter cada vez mais eventos climáticos extremos e não vamos ter uma volta para os patamares normais. Este janeiro foi pior ainda porque, como você muito bem colocou, os cientistas esperavam uma queda na temperatura em relação a janeiro do ano passado, de 2024, justamente por conta do fenômeno Laninha, que abaixa as temperaturas de alguns oceanos e ajudaria a refrescar a temperatura, abaixar a temperatura média. Isso não aconteceu, apesar do Laninha estar em ação neste momento. A temperatura média continuou subindo. O que isso significa imediatamente também, Carol, do ponto de vista político e de negociações? Mais pressão na COP30, que vai acontecer em Belém no final deste ano. Nós já tivemos, o ano passado foi o ano mais quente da história. Os cientistas, nós estamos ainda em fevereiro, já alertam que 2025 tem tudo para quebrar o recorde do ano passado. E nós tivemos o mês passado, o mês de janeiro, que foi o mês de janeiro mais quente já registrado no mundo. Tudo isso vai forçar as lideranças lá na COP a ter que adotar medidas ainda mais duras, ainda mais progressistas ali para tentar conter as mudanças climáticas. E só para complementar, hoje o chefão da ONU para mudanças climáticas, o czar do clima, Simon Still, que é o secretário-geral da UNFCCC, está em Brasília, chegou ontem, vai ter várias conversas, inclusive com o novo presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, e ele vai insistir numa mensagem, Carol, pelo que eu apurei, que a economia é que vai dar as respostas para o combate às mudanças climáticas, porque na avaliação dele, investimentos em energia limpa vai dar muito retorno, faz sentido econômico e vai ajudar muito o mundo nessa luta contra o aquecimento global, Carol. Necessários no momento em que Estados Unidos, por exemplo, saem do Acordo de Paris, que há uma intenção sinalizada também por parte do governo da Argentina. A gente está falando dos últimos 10 anos com recordes de temperatura, esse alerta para o aquecimento global. Obrigada, Américo.